Olá a todos, bom, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vim aqui novamente agora passar um outro estudo para vocês de como usar um dicionário hebraico com suas definições e traduções e orações de seus tempos. Meus alunos têm muito problema em procurar uma palavra no hebraico dentro de um dicionário aramaico, ou grego, ou latim, e tem dificuldades em achar essas palavras dentro de um dicionário normal. Eu digo normal porque nós temos os dicionários analíticos, que tem todas as suas inflexões e declinações, e temos os dicionários normais, que são apenas a definição do perfeito cal. Então vamos pegar algumas frases aqui e vamos começar a entender como separar certas palavras até encontrar sua raiz verbal para fazermos uma análise dentro do texto, procurando essa mesma palavra dentro de um dicionário. É de extrema importância que os estudantes sejam capazes de fazer uma análise criteriosa de qualquer forma verbal que se encontra em sua oração hebraica. O primeiro passo a seguir é que, no processo de tradução, o aluno ou aluna seja capaz de saber formas verbais de acordo com seus troncos e flexões, como cal, nifal, refil, poal, fazendo isso eliminando os preformativos, afirmativos, infixos e sufixos. O segundo passo a seguir é reconstruir a raiz do verbo. Esta será então a forma que encontraremos no dicionário ou léxico hebraico. Quando então localizaremos essa palavra, iremos então identificar a terceira pessoa do masculino singular do passado, no perfeito cal, para os verbos dissilábicos, e no construto para verbos monossilábicos, que é a forma que se encontra nos léxicos e dicionários hebraicos. No dicionário português temos a forma do infinitivo, e nos léxicos e dicionários gregos temos a forma da primeira pessoa do masculino singular. O terceiro passo é achar essa forma no dicionário ou léxico hebraico confiável de sua escolha. O quarto passo é identificar o tronco ao qual a forma verbal específica que na palavra está nos mostrando, e verificar se a forma do perfeito, do imperfeito, imperativo, subjuntivo, particípio e por aí vai. O quinto passo, o último passo para se fazer uma análise, temos que ter em mente que onde está o sujeito ou pessoa do verbo. O gênero, se ele é masculino ou feminino, e o número, se ele é singular ou plural. Ok? Finalmente, com esses dados, poderemos então identificar dentro de uma frase a palavra correspondente à nossa procura para a tradução. Todos os exemplos a seguir se darão para o perfeito cal dos verbos bissilábicos. Ordem de palavras em orações verbais. Começaremos então por uma oração em hebraico que, na prática, o aluno possa se familiarizar com o tema que estamos abordando. Então, quando falamos de ordem de palavras no hebraico, primeiro ela começa com o verbo, depois pessoa, depois objeto direto, tá? Ou objeto indireto. Diferente do português, que nós começamos com o sujeito, depois o verbo, o objeto direto e assim sucessivamente. No hebraico é diferente, tá, ok? Então nós temos aqui um texto do profeta Jeremias, no capítulo 30, verso 29, que diz assim: Ve'abdu et Adonai Elohenu. O verbo é a primeira palavra desta oração. Ve'abdu está aqui, ok? Então aqui você tem o primeiro verbo. Se removermos primeiramente o prefixo dessa palavra, que é a conjunção vav, outros gramáticos a conhecem como copulativa ou aditiva, né? Sobramos 3 consoantes aqui, ok? Aqui, ó, 1, 2 e 3. Se eliminarmos aqui a conjunção vav e o prefixo aqui, sobram 3 consoantes. A partir daqui poderemos procurar a palavra no dicionário ou léxico para então saber qual a sua definição de palavra. E então poderemos começar a traduzir o nosso texto. Se procurarmos essa raiz da palavra no léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento, na página 371, encontraremos a palavra avada, ou avod, com o significado de trabalhar, lavrar, cultivar, servir, ou servir como um escravo. Tá? Eu estou usando esse léxico do aramaico e hebraico do Antigo Testamento do William T. Holiday. Mas você pode usar qualquer dicionário ou léxico de acordo com o seu critério de gosto. Esse é o dicionário que analisaremos as palavras demonstradas nesse estudo.
sem critério de escolha de qual ferramenta usar, eu escolhi essa. Mas pode ser qualquer dicionário, como acabei de dizer, tá ok? Portanto, então, essa forma da palavra avd pode ser traduzida como trabalhar, lavrar, cultivar, servir como escravo. Agora vamos conectar o prefixo aqui da terceira pessoa e o sufixo, que é que é o prefixo, que é a conjunção, e aqui é o sufixo que forma dentro do verbo a pessoa. E a tradução da nossa primeira palavra ficaria assim, ó, eávido. E temos o sufixo pronominal da terceira pessoa do masculino, feminino, singular do passado, que está aqui, tá? Mais o preformativo, que é uma conjunção copulativa, que está aqui. E o verbo trabalhar, lavrar, cultivar, servir como escravo, que é a raiz das três palavras que acabamos de tirar para consultar no dicionário. Então podemos traduzir para o português assim: ele ou ela, tá? No hebraico pode ser tanto masculino quanto feminino, trabalhou, já que estamos falando do passado, porque o sufixo aqui, o infixo que está aqui, o sufixo, está colocando no tempo do passado. Então ele ou ela trabalhou. Agora faremos a mesma coisa com as outras palavras. Identificaremos et, que é a partícula acusativa sem a tradução, que aponta para o sujeito dando uma ênfase. Nós temos aqui o tetragrama hebraico relacionado ao nome do Eterno, aqui traduziremos como Senhor. E finalmente a palavra Elohim, tá? Elohim, palavra no plural de Deus. Então aqui também, por questão de tradução, colocaremos no singular. Então temos a frase por completo assim. Estou falando aqui que colocarei no singular porque a palavra Elohim está no plural, tá? E Elohim aqui é plural. Como ele está na forma do construto, então aqui na verdade eu tenho que usar ele no singular, tá? Ve'avdu et Adonai Elohim. E eles ou elas serviram ao Senhor, o vosso Deus. Viu? Agora vamos dar um outro exemplo aqui para entendermos melhor como se faz essa tradução. Nós temos aqui também de novo o livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, verso 25, que diz aqui: Velo shma inu bekol Adonai Eloheinu. O verbo é a segunda palavra nessa oração, shimainu. E não há prefixo e nem preformativos. Está vendo? Não tem prefixo e nem aformativos aqui. Ok? Temos somente o sufixo aqui, dizendo qual é a pessoa que está relacionada ao verbo. Não há prefixo nem preformativos, tá? Mas encontramos um afirmativo, que é esse camarada aqui, que é o que está aqui, que podemos facilmente identificá-lo como sendo a terceira pessoa do plural, do passado, comum, e relacionamos assim por ser de gênero masculino ou feminino, dependendo do contexto do restante da frase. Tá? Aí você mesmo que vai colocar se é ele ou se é ela. A raiz verbal construída nessa frase é chamar. Aqui, tá vendo? Nós tiramos esse camarada aqui, então fica chamar. Tá? E é a palavra shema, listada no dicionário hebraico, aramaico, português, mencionado acima, que é esse dicionário aqui que eu estou usando, ok? Dicionário hebraico como referência, tá? Relacionado aí acima, e como referência. Se removermos primeiramente o afirmativo dessa palavra, sobram 3 consoantes, ok? Eliminar esse camarada aqui, fica 1, 2 e 3 consoantes aqui. A palavra daqui poderemos procurar, a partir daqui poderemos procurar a palavra no dicionário ou léxico, para então saber qual é a sua definição em português. E então poderemos começar a traduzir o nosso texto. Na página 603 encontramos essa palavra com o significado de ouvir. Se colocarmos então o afirmativo, nessa raiz identificarmos como primeiro comum plural do perfeito cal, teremos a seguinte entonação: chame-nu, nós ouvimos ou prestamos atenção. As outras palavras hebraicas, velo e não, bikol, na voz, aqui o tetragrama como Senhor, pode ser Yahvé, Jeová, Adonai, Eloheinu, o nosso Deus, ou nossos deuses. E a forma construta do plural. Então a nossa oração será assim: velo, shmainu, bikol, Adonai, Eloheinu. E não ouviram ou não prestaram atenção à voz do vosso Deus. A verificação do significado das palavras em dicionários especializados na sua busca no sentido original, baseado na raiz dos vocabulários, em suas declinações, nos ajudará a compreender melhor a tradução
de como o autor da época sentia e pensava quando estavam escrevendo. Contudo, é importante não deixar de lado somente uma tradução. O aluno deve buscar em outras fontes outros significados para uma melhor compreensão na frase em que está traduzindo. Portanto, seja sempre fiel ao texto original, hebraico, aramaico, grego ou latim, ok? Então, quando você fizer uma tradução, você sempre tem que ser o mais fiel possível, tentando buscar assim o que mais possa de melhor compreensão dentro do texto, ok? Shalom Aleichem a todos e até a próxima.